Por que não se usa o backup de dados móveis? Aqui, nessa parte aqui de backup, né? Eu falei para você deixar desmarcado essa opção aqui de baixo. Fazer backup usando dados móveis, tá? Então, olha só. Muita atenção. O seu celular, ele conecta na internet somente de duas formas. Primeira forma, pelo Wi-Fi, que é aquele aparelhinho que a gente tem na nossa casa, que se você ficar muito longe dele, a internet não funciona. Quando você está na rua, no supermercado, não dá para conectar nele, porque está muito longe, né? Então, essa é a internet Wi-Fi. Geralmente é um modem mesmo, que você consegue pegar, e geralmente a gente coloca na nossa sala, né? Ou na sala de televisão, ou na entrada da casa, alguma coisa nesse sentido, né? Esse é o Wi-Fi. Então, o celular conecta nesse modem, e o modem entrega a internet para o celular. O modem que entrega a internet para o celular. Então, essa é um tipo de conexão, né? Esse é um tipo de conexão que o celular tem com a internet. Qual é o segundo? O segundo são os dados móveis. O que seria dados móveis? É a internet do chip do seu telefone. Então, quando você tem um plano, por exemplo, da TIM, da Claro, da Vivo, você compra o chip. Se você tem um plano, você tem um plano com uma certa franquia de internet. Então, quando você sai de casa, você consegue colocar a internet. Você ativa a internet no celular. Aí, quando você está na rua, quando você está no supermercado, fazendo uma viagem, você ainda está conectado na internet. Então, essa internet, quando você está na rua, é a internet dos dados móveis. Aí não vem do modem. Vem das antenas de telefonia que o seu celular conecta, né, para poder conversar. Então, se você estiver num lugar onde não tem conexão de telefone, então fui para uma roça, fui para um lugar muito isolado, não tem conexão de telefone, não dá para ligar para ninguém nem receber ligação. Nesse caso também não vai funcionar os dados móveis, porque a internet de dados móveis funciona por essas antenas que conectam o seu celular para poder fazer ligações também, tá bom? Então nesse caso, ó, duas formas que conecta: Wi-Fi, dados móveis. Agora você entende isso. Essa opção aqui, ó, fazer backup usando dados móveis, seria fazer o backup usando a internet do chip do seu telefone. Por que eu recomendo você deixar desativado? Por uma questão muito simples. Quando a gente faz um plano de telefonia, geralmente a gente escolhe quanto vai ter de internet, né? Essa internet, quando você fecha esse plano, você tem um pacote de dados. Vamos supor, eu fiz uma internet de 5 GB. Então, quando você fecha um pacote de internet, né, no seu plano de telefone, esse pacote de internet, você vai gastando ele ao longo do mês. Então, por exemplo, se você fechou um plano de 5 GB, 10 GB, Bruno, o meu é mais modesto. O meu são 2 GB. O que seria esses 2 GB? É um limite de uso de internet. Então, se você conectar no Wi-Fi, ou melhor, se você conectar nos dados móveis, assistir um vídeo, mandar um áudio, assistir algum filme, baixar algum arquivo, acessar a internet, entrar no Facebook, no YouTube, no Instagram, tudo isso vai gastando essa internet, até chegar a um ponto que acaba. Então, quando a gente fala de dados móveis, a gente quer poupar ao máximo os dados móveis. Porque esses gigas que você contrata, né, quando tem esse pacote de internet, ele vai gastando ao longo do tempo. E ele renova todo mês. Então, é o pacote de uso de dados mensal. Se você deixa... Olha só como não faz sentido, né? Se eu tenho... Vou pegar aqui numa média aqui, ó, de vocês aqui. Vamos supor que eu fiz um pacote de dados de internet no meu chip
e eu fiz um pacote de 10 gigas, ok? 10 gigas. O meu backup, ele faz todo dia. E o tamanho do meu backup é 3,7 gigas. Se eu fizer o backup usando dados móveis, de hoje para amanhã, 2 horas da manhã, vai fazer o backup e vai gastar da minha franquia de 10 gigas, vai gastar 3,7. Vai sobrar 6,3. Depois de amanhã, vai fazer o backup de novo e vai gastar mais 3,7. No outro dia, mais 3,7. Pronto. Acabou minha franquia de internet de dados móveis desse mês. Tá vendo como não faz sentido? Então a gente nunca faz o backup usando dados móveis, porque senão você gasta seus dados móveis muito rápido, tá? E aí você vai ficar sem internet até virar ali o mês, né? E renovar o seu pacote de dados. Mas e a internet da nossa casa? Né? Mas e a internet da nossa casa? Como que funciona, né? A nossa internet, a internet da nossa casa, ela tem um nome diferente. Ela se chama banda larga, tá? Banda larga por quê? Como o próprio nome já diz, né? Banda curta, banda larga, né? Então a banda larga, como que funciona esse tipo de internet? Você foi lá na sua cidade, você ligou para alguma operadora, veio um técnico na sua casa, instalou um modem e agora você tem internet. Essa internet que a gente tem na nossa casa, ela funciona de uma forma diferente. Ela não tem uma franquia de uso mensal. Na verdade, você pode usar dela de forma ilimitada. Quantos gigas você conseguir usar, não vai limitar. Em hora nenhuma. Então, como que você compra? Como que funciona o método de mensuração dessa internet? Então, por exemplo, aqui, né, na minha casa, no estúdio, eu tenho uma internet de 400 megas. Ah, Bruno, mas o mega não é menor do que giga? Né? Então, ó, 1000 megas é 1 giga. Se eu faço um plano de telefonia, né, móvel, eu tenho, por exemplo, 5 gigas para usar ao longo do mês. Só que a internet banda larga é 400 megas de uso de dados por segundo. Por segundo. Tá? Então essa é a diferença da internet de banda larga. Né? Então, por exemplo, fui lá na minha casa, contratei uma internet, o pessoal foi lá, colocou a internet na minha casa e agora eu tenho internet à vontade. Sim, você tem internet à vontade. O que que muda? Muda é a velocidade da internet. Então, se você tem, por exemplo, 10 gigas de internet, então você tem uma internet boa, inclusive boa. Agora, se você tem uma internet de 400 megas, ó, 10 gigas não, né? 10 megas. Geralmente a internet, né, da banda larga, ela é medida em mega, nesse sentido, tá? Por quê? Porque é a velocidade de conexão.